Pós-doutorado em Harvard. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Olá, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal e perito técnico das expressões faciais. Recentemente, uma professora de ensino técnico chamada Joana Dark Félix passou por uma grande polêmica envolvendo principalmente ali os seus níveis de graduação superior. Essa professora, que passou por uma grande história de superação, conforme é dito por ela e pela mídia, que inclusive deverá ter um filme seu, uma cinebiografia, foi exposta em uma matéria do jornal O Estado de São Paulo, por não possuir uma formação em nível superior na prestigiada Universidade de Harvard, conforme ela própria havia falado. Joana já havia dito em várias entrevistas e palestras que havia morado no exterior, estudado em Harvard, porém, após uma investigação dos jornalistas do Estadão, foi constatado pela própria Universidade de Harvard que o único documento enviado pela equipe da professora Joana Dark era um diploma falso. Hoje vamos comentar sobre as possíveis incongruências apresentadas por ela, tudo de maneira não verbal, e quais os principais tipos de comportamentos dissimulativos que a professora Joana Dark Félix pode ter expressado em suas declarações nesse vídeo. Primeiro vamos dar uma olhada aqui numa gravação que fizeram com ela recentemente, após toda essa polêmica ter vindo à tona, no qual ela foi questionada sobre realmente ter ou não cursado esse nível de estudo em Harvard. Pós-doutorado em Harvard. Pós-doutorado. Tá, não. Aquilo lá, eu acabei de contar a história pra ela do que aconteceu daquele diploma. Sim, mas é o que eu tô dizendo, tá no currículo Lattes da senhora. Sim, eu te falando, eu coloquei no currículo Lattes, eu conversei com o professor à distância, eu te falando, o erro foi ter colocado que tem, mas eu tenho lá... trabalho realizado com orientação à distância. Mas esse professor, ele afirma que não teve contato, não reconhece a senhora. Esse professor que está sendo nomeado no diploma, ele deu uma declaração para o Estadão dizendo que não tinha orientado a senhora. Quem me orientou lá, eu preciso ver o nome que estava nesse diploma. Quem me orientou, ele faleceu em 2017. Foi o William Klemper, né? Que te orientou. E assim, nas suas conversas com o William, a senhora chegou a gravar, tem registrado? Não tem nada gravado. Não tem nada formal. A senhora fez ou não o pós-doutorado em Harvard? Se foi à distância, então eu não fui aluna efetiva, não. Não fui aluna efetiva. Então a senhora não fez? Não, então digamos que não fiz. Então a senhora mentiu no seu currículo Lattes? Não, eu tive orientação à distância. Então já agora, eu tô te falando agora, se isso não é válido, então quer dizer que não fiz. Se essa orientação à distância não é válida, tá levando para esse sentido, se a orientação à distância não for válida, então... Pós-doutorado em Harvard. Tensão no músculo risórios, elevação da pálpebra superior e AD38, uma expressão facial de medo. Tá, não. Aquilo lá, tá. Afastamento corporal, o que poderia ser uma fuga, juntamente com aumento na abertura ocular e elevação das sobrancelhas, outra expressão de medo. Quando se refere ao seu próprio diploma, ou que pelo menos ela alega ter, utiliza termos não pessoais. Aquilo lá, ou daquele diploma, ao invés de dizer o meu diploma. Ou seja, utiliza afastamentos verbais. Já contei a história para ela. Eu acabei de contar a história para ela do que aconteceu. Utilizar terceiros para validar ou credibilizar um argumento é uma ferramenta verbal chamada de believer ou acreditador. Para ela do que aconteceu daquele diploma. Sim, mas é o que eu tô dizendo, tá? Aos 20, 26, 25, 5, 1 e 2. Medo. Afastamento corporal, movimentação de cabeça incongruente ou uma seminegação, não visualização e agregador verbal ao esticar a palavra sim. Estão sendo currículo Lattes da apresentadas. senhora. Sim, eu te falando. Todos sinais potenciais de incongruência e também sinais que evidenciam um pico de ansiedade momentâneo. Eu te falando, o erro foi ter colocado que tem, mas eu tenho lá... Incoerência narrativa, ela já começa justificando um ponto. O erro foi ter colocado que tem. O erro foi ter colocado que tem... Gagueja e finaliza com mas eu tenho lá. Mas eu tenho lá... Tem o quê? O erro foi colocar o quê? Registro de Harvard, um selo, uma nota oficial? A ausência de detalhamentos de informações podem ser pontos de omissão. Não tem nada formal. A senhora fez ou não o pós-doutorado em Harvard? O pós-doutorado em Harvard. Quebra do seu padrão verbal por uma longa pausa. O pós-doutorado em Harvard. Alteração em fluxo cardiorrespiratório evidenciado pela inspirada funda. O pós-doutorado em Harvard.
lábios esticados horizontalmente, olhos arregalados, sobrancelhas elevadas, novamente, medo. Se foi a distância, então não é. Não, eu não cheguei. Tensão nos ombros, o famoso turtle effect, quando a gente quer se esconder no casco por não estarmos nos sentindo tranquilos ou confortáveis com a situação. Afastamento corporal, negações com a cabeça e alteração momentânea em seu padrão verbal e vocal. Sua pronúncia fica mais acelerada, sua voz mais aguda e seu volume mais elevado. Não tem nada de forma. Se foi a distância, então não é. Não, eu não fui aluna efetiva, não. Aqui ela fala: então não é. Se foi a distância, então não é. Acelerando e aumentando o volume da sua voz logo após dizer isso. Então não é. Não, eu não fui aluna efetiva. O que poderia ter sido uma espécie de correção para um possível ato falho. Então não é realmente um diploma. Vemos um outro suposto ato falho aqui. Ela fala: então não fiz. Falando agora, se isso não é válido, então quer dizer que não fiz. E na sequência, altera suas palavras, seu tempo de pronúncia e seu volume vocal. Falando agora, se isso não é válido, então quer dizer que não fiz. Isso aqui lá, se essa orientação... Como se estivesse corrigindo o que acabara de falar. Essas alterações pontuais, juntamente com a emoção de medo exibida nos pontos que o diploma é mencionado, podem ser fortes pontos de incongruência não verbal associados ao tema desses questionamentos. Alguns pontos bem contundentes foram revelados em toda essa polêmica. Por exemplo, quando ela fala que não se lembra, né, na entrevista do Estadão, várias vezes ela clama não se lembrar, não tenho certeza se eu coloquei isso, eu não me lembro se eu recebi um diploma, eu não me lembro direito. Isso, segundo a metodologia SCANS, seria um S2, basicamente uma manobra evasiva verbal. É quando eu tento falar alguma coisa de maneira a despistar a mensagem direta. Então a pessoa me pergunta: você roubou? Cara, roubar, o que seria roubar? Por exemplo, roubar um cara que está passando fome rouba, mas ele não está roubando, ele está se alimentando. Essas costuradas de maneira ambígua, evitando responder de maneira direta ou clamando falta de memória constante, especificamente em pontos específicos e contundentes, estão geralmente associados à mentira. Esses pontos específicos, quando a pessoa clama não se lembrar, geralmente é para ela não se comprometer. É um tipo de mentira chamado de omissão. Eu não vou inventar uma informação nova, porque pode ser que dê um problema ali para frente, então eu vou omitir. Não lembro, não tenho certeza. Vou guardar essa informação. Esse ponto que eu tô falando foi bastante observado na entrevista que inclusive foi analisada aqui no canal do Queiroz, que era ex-assessor do Flávio Bolsonaro. Na época que deu toda aquela polêmica envolvendo ele e um desvio de dinheiro, quando chegava em pontos contundentes, né, que ele disse que estava passando por um processo médico, né, estava sendo hospitalizado por causa do câncer, quando chegava em pontos contundentes na narrativa dele, por exemplo, o hospital que ele foi atendido ou o nome do médico que deu para ele o laudo, né, o diagnóstico dizendo que ele tinha câncer, ele simplesmente não se lembrava. É Dr. Vladimir. Vladimir de quê? Não, carinho tem o nome dele, eu sou ruim de gravar o segundo nome. A senhora vai ver. Que é um ponto de inconsistência narrativa, segundo a metodologia SCANS, é um C3. A justificativa dela, quando ela diz: foram as meninas que enviaram, elas enviaram errado esse diploma aí, é mais uma vez uma manobra evasiva de atribuição de culpa a terceiros. Não fui eu que fiz, é que na verdade aquela pessoa ali, quando eu tento associar qualquer ato negativo ou que possa lembrar a ideia da mentira, né, de que eu estou mentindo, a outra pessoa. Na verdade, eu não menti, foi um erro daquela pessoa, coisa rápida. E aí quando confrontam ela, né, professora, esse diploma que você enviou ele é falso, ele não é válido, não foi emitido pela universidade, pela instituição de Harvard. Houveram alunos que, inclusive, ex-alunos de Harvard, que pesquisaram o seu nome e o seu nome não aparece no banco de dados de ex-alunos, nada da instituição. Ela diz que ela não lembra, ela diz que ela não tem nenhum dado formal, né? O próprio mentor, professor dela ali, que orientou ela, o orientador dela nesse curso superior, uma pós-doc, não tem nenhum registro dele, não tem e-mails, não tem nenhum registro formal. Ela fala isso nesse vídeo que eu coloquei aqui, que eu analisei no começo do nosso vídeo. E assim, nessas conversas com o William, a senhora chegou a gravar? Tem registrado? Não tem nada gravado. Harvard, não. E aí então ela fala que esse diploma, na verdade, ele foi, as meninas enviaram errado, culpando terceiros. Na verdade, ele era uma peça cenográfica, né? Era um instrumento, não um elemento cenográfico de uma peça teatral, de uma encenação, sem especificar qual encenação foi essa, sem mostrar um registro, uma foto dessa peça de teatro, de qualquer coisa, o que levanta mais suspeitas sobre o discurso que ela está falando, se realmente ela tem ou não essa formação. Outro ponto interessante é que ela, em várias entrevistas e programas, ela falou ali que ela tinha entrado na universidade com 14 anos, que ela era, inclusive, a aluna mais nova da universidade. Porém, também conforme a brilhante pesquisa do Estadão, a gente consegue ver, né, nessa investigação e nessa matéria, que na verdade ela foi admitida, né, entrou na universidade apenas aos 19 anos. E sim, ela era bem nova, tem muita gente que não consegue entrar com essa idade. Mas, novamente, uma mentira. Sobre um evento ali, um ponto pequeno, né? Mentiu apenas a idade, errado.
Segundo o livro Dangerous Personalities, escrito pelo Joey Navarro, pessoas com um tipo de comportamento dissimulador e manipulador para situações negativas, ou seja, pessoas que querem atribuir ganhos a elas, mentindo para obter esse tipo de ganho, mentem o tempo todo. Mas não é qualquer tipo de mentira, é uma coisa chamada de mentira de fabricação, ou, nas palavras do nosso próprio Paul Ekman em seu livro Telling Lies, to falsify lies. Basicamente, uma mentira de fabricação é criar um dado novo que não tem consistência com a realidade. Os pesquisadores mostram que é muito mais difícil você mentir fabricando um dado novo, porque isso exige uma demanda muito maior do seu cérebro. Você tem que lembrar qual é o dado verdadeiro que você não pode contar, lembrar esse dado novo falso que você criou, ver se ele tem consistência, ver se o seu interlocutor está acreditando na história, rebuscar aqui, deixar esse dado falso mais verídico possível, sendo que a omissão basta você não falar nada e ficar quietinho. Então os pesquisadores entendem que as pessoas que contam mentiras to falsify, mentiras de fabricação, desde coisas pequenas até coisas grandes, são pessoas que têm uma facilidade muito grande para mentir sobre coisas importantes. Por último, comentando aqui na rede social da professora Joana Dark, ela vai lá e faz um desabafo comentando sobre todo esse caso, e ela fala que o jornalista está perseguindo ela, que ela não sabe o que está acontecendo, por que o jornalista persegue ela, e aí ela fala sobre a causa que ela realmente defende, né? Ela fala lá no final do texto dela, que nós negros podemos sim ter o direito de estudar, de ganhar prêmios nobres, de pesquisar, de sair do Brasil para estudar. Isso, na verdade, é uma coisa chamada de misleading, ou seja, ela está tirando a atenção da pauta principal. Bom, gente, é importante dizer o seguinte, eu realmente sou branco, classe média, cisgênero, heterossexual. Eu não me encaixo nas pessoas que são defendidas por esse movimento, mas o que eu estou falando aqui é sobre mentira e teorias baseadas em ciências comportamentais que falam sobre a dissimulação e a conduta dissimulativa. Uma das principais armas do mentiroso para reduzir o fator crítico do público ou da pessoa que ele está tentando enganar são as emoções. Bons mentirosos vão mexer com as suas emoções. Eles vão colocar a sua emoção em jogo, deixar ela bem aliciada, para que você não possa usar o seu cérebro de maneira racional. Isso é conhecido pelos neurocientistas como sequestro da amígdala. Basicamente, a amígdala é a região do cérebro associada à resposta emocional. A força desse impulso emocional é tão grande que ele rouba todo o resto da nossa função executiva. Ou seja, se você está digitando, fazendo qualquer coisa, um trabalho, e você ouve um barulho na sua casa do nada, você vai ativar a emoção de medo, e por um breve instante você vai paralisar toda a sua função racional, para prestar atenção naquele estímulo emocional. E um bom mentiroso vai tentar jogar com as suas emoções. Vai levantar todo um estado emocional para que o seu fator racional caia lá no chão e você não critique, que são manobras evasivas da conduta dissimulativa. Eu elicio respostas emocionais para não responder aquilo, senão eu vou me encrespar porque tá difícil aqui e eu estou mentindo. Conclusão, com todos os comentários que eu fiz aqui, baseado na nossa análise em cima daquele vídeo da professora Joana Dark, que a gente consegue entender é que ela exibe altas respostas de ansiedade momentânea, ou seja, picos momentâneos de ansiedade, quando a pauta vai para o diploma falso. Há por parte dela uma ausência de enfrentamento das críticas feitas, ou seja, ela não rebate de maneira contundente as críticas feitas especificamente sobre o diploma falso. Ela não fala eu menti, eu não menti. Excesso de termos verbais de afastamento, ou seja, justifica com outras coisas. Utiliza a causa nobre que ela defende como resposta ao invés de responder de maneira direta, ou simplesmente não responde, culpa terceiras pessoas, ou fala que foi tudo mal entendido, ou até mesmo clama falta de memória. O desabafo na rede social revela um traço de manipulação. Também, segundo Joey Navarro, no livro Dangerous Personalities, excesso de manipulação não está associado a uma conduta honesta. E para finalizar, a emoção de medo em excesso, quando perguntada sobre o diploma ser falso ou não, ao invés da emoção de raiva, que seria a resposta emocional mais correta, mais assertiva, o gatilho mais assertivo, quando você é confrontado com algo que você sabe ser verdade. E o medo em excesso, quando você é confrontado com algo e você responde com medo, associado ao detection apprehension, que é o medo de ser pego mentindo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo para pedir qualquer vídeo que você queira que eu analise. Tem duas coisas. Pode pedir aqui nos comentários, deixar aqui o vídeo que você quer que eu analise, ou no Instagram, que é @metaforando.vitor. Me segue lá. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui e até a próxima.